Nesse vídeo, você vai aprender a fazer uma luminária pendente como essa. Então, se você quiser aprender o passo a passo para fazer uma luminária como essa aí na sua casa, fica aqui comigo até o final e não perca nenhum detalhe. Então vamos lá? Eu já separei aqui todos os materiais e ferramentas que nós vamos utilizar para fazer a nossa luminária pendente. Então, as ferramentas que nós vamos precisar é de um alicate, uma chave de fenda para fazer a instalação do bocal vintage, uma tesoura para cortar a nossa corda náutica e dar o acabamento, um maçarico que a gente também vai estar utilizando para fazer o acabamento, um plug para fazer a instalação elétrica da nossa luminária, 2 metros de cordão paralelo 2 por 1, então a nossa luminária ela vai ter 2 metros de tamanho. Eu separei aqui também 18 metros de corda náutica. A corda que eu vou trabalhar aqui é uma corda náutica de 8 milímetros, mas nada impede você de utilizar outro material. A única coisa pode ser que a medida vai mudar. Então, para fazer essa luminária que nós vamos fazer hoje, eu estou utilizando aqui 18 metros de corda náutica 8 milímetros. Eu separei aqui também 2 metros da mesma corda náutica para poder encapar o cordão paralelo nosso. Daqui a pouco a gente vai fazer esse passo e eu mostro para você como que é. E eu tenho aqui também 20 centímetros de corda náutica dessa mesma cor. Essa corda aqui é 6 milímetros que a gente vai utilizar para dar o acabamento no bocal no final. Agora que eu mostrei para você os materiais que nós vamos utilizar, vamos começar então fazendo a nossa instalação elétrica, que é bem simples. Então, com a ajuda da nossa chave de fenda, a gente vai tirar esses 2 parafusos que eu tenho aqui no meu plug. Assim que eu abro o meu plug, eu vou desrosquear esses 2 parafusos aqui, porque é aqui que a gente vai fazer a nossa instalação do fio. Eu deixo ele aqui de lado, com a ajuda do meu alicate, eu vou destacar aqui as pontas do meu fio, é uma pontinha só que a gente vai destacar aqui para fazer a instalação no plug. Ó, já destaquei, é bem pequenininho aqui, ó, a parte que a gente destaca. E agora a gente vem aqui e faz a conexão no local indicado. E aí eu pego e parafuso aqui e aqui. A minha instalação já está pronta. Antes de fechar a minha caixinha, a gente vai encapar o nosso cordão paralelo com a corda náutica que eu separei lá no começo. Então eu tenho aqui, ó, 2 metros de corda náutica, que é o mesmo material que a gente vai usar para fazer a trama da nossa luminária. Então aqui, ó, a gente vai encapar o nosso cordão paralelo com a corda náutica que a gente acabou de retirar a alma. Então aqui é um passo bem simples, eu coloco o cordão paralelo aqui dentro, ó, e vou empurrando até chegar lá no final, na outra ponta. Ó, veja que eu vou empurrando, até sair aqui na ponta, ó. Agora eu volto aqui no meu plug e agora sim é hora da gente fechar ele, ó. Então eu fecho ele aqui e pego os meus parafusos e faço o fechamento. Agora sim, ó, já fizemos a instalação do plug, passamos a corda náutica dentro do nosso cordão paralelo. Agora o próximo passo aqui da nossa instalação é fazer a nossa instalação do bocal vintage aqui nessa outra parte da nossa luminária. Então, ó, com a ajuda do maçarico, eu vou queimar aqui essas pontas aqui da corda náutica para ela não desfiar. É bem simples, ó, eu não queimo muito, eu só dou uma queimadinha aqui e dou uma apertadinha, ó, só para não desfiar mesmo. Agora eu vou usar o meu alicate e vou destacar aqui, ó, mais ou menos um dedo de cordão paralelo, igual a gente fez para instalar o plug. Então eu venho aqui e destaco, ó. Vai ficar dessa forma, ó. Então eu dou uma girada
para enrolar todos esses cobres que ficaram soltos aqui e pego então o meu bocal vintage. Para fazer a instalação do bocal vintage, você vai desrosquear aqui a parte de cima, daí ele vai abrir e você vai tirar essa parte aqui de dentro, ó. Veja que nessa parte aqui nós temos dois parafusos, um aqui e um aqui. É onde nós vamos utilizar para poder fazer a nossa instalação. Então eu já vou deixar eles aqui bem soltos para a gente fazer a instalação. Pronto, acabei de preparar aqui para fazer a nossa instalação. Mas antes disso, essa parte de cima do bocal, eu preciso passar ela aqui dentro do nosso cordão paralelo. Então, para isso, eu já vou começar aqui a passar a nossa parte de cima. Aqui é um pouco difícil de passar a corda, mas com jeitinho você vai rosqueando, ela vai entrando bem tranquilamente aqui, tá? Ó. Só fazer com jeitinho que dá tudo certo. Então eu passei aqui a parte de cima do nosso bocal e ele tem um papelão aqui na parte de baixo. Esse papelão ele é mais complicado de passar, então eu corto ele aqui, ó, e simplesmente venho aqui e coloco ele aqui. Pronto. Ele já está encaixado aqui onde ele precisa ficar. Agora é hora de fazer então a instalação do nosso bocal vintage. Eu vou pegar aqui essa parte do cobre e vou fazer como se fosse um anzol aqui, ó. E vou pegar o meu bocal vintage e fazer a conexão aqui no parafuso. Ó, eu fiz a conexão, então eu venho aqui com a minha chave de fenda e aperto esse parafuso para ficar fixado aqui no nosso bocal. E vou fazer isso para outra parte também. Temos dois parafusos. E aperto aqui o nosso parafuso. Prontinho, com a nossa instalação elétrica feita, a parte de cima do nosso bocal colocada, agora é a hora da gente montar o nosso bocal e finalizar a nossa instalação elétrica. Então simplesmente eu pego aqui o meu bocal, encaixo ele aqui e desço a tampinha até aqui embaixo e rosqueio ele novamente aqui no bocal. Veja que é bem simples esse passo. Agora, com a nossa instalação elétrica pronta e já instalada o nosso bocal vintage e o nosso plug, é hora de começar então a fazer a nossa trama em macramê. Agora que a gente já fez a nossa instalação elétrica, o próximo passo aqui então é achar o meio da nossa corda. Então, para isso eu vou juntar as duas pontas e vou, ó, com as minhas duas pontas junto, eu vou procurando aqui o meio da nossa corda náutica. Ó, eu fui passando tudo para lá até encontrar o meio. Encontrei o meio da minha corda, agora eu vou fazer um nó aqui, ó, para poder marcar que aqui é o meio da minha corda. E agora eu vou simplesmente enrolar essa corda na minha mão, dessa forma aqui, ó, até o final. Enrolei ela aqui na minha mão, agora eu tiro ela daqui da minha mão e dou um nó aqui com o final da corda. Trabalhar com a corda assim fica mais fácil da gente começar a nossa trama. Agora eu vou fazer isso para essa outra parte que ficou solta aqui. Então eu meço um pedaço aqui do nosso meio e venho enrolando a corda na minha mão. Finalizando aqui então, ó, fiz isso para minhas duas partes da corda. Agora eu finalizo aqui com um nó. Pronto, agora eu tenho a minha corda organizada, pronto para começar a fazer a trama. E aqui é o meio que a gente acabou de encontrar. Então vamos começar? Agora que nós já encontramos o meio da nossa corda, organizamos os dois lados que a gente vai trabalhar, eu vou desfazer esse nó aqui que eu fiz marcando o meio da nossa corda. E vou colocar ele aqui. E vou pegar aqui então a instalação elétrica da minha luminária e começar a fazer a nossa trama.
Então, para começar a fazer a nossa trama, é bem simples. Você vai pegar aqui o seu lado esquerdo, vai fazer aqui, ó, um S, vai pegar o seu lado direito de corda, vai passar aqui por cima, ó, e vai passar aqui por baixo dessa corda e vir dentro da barriguinha. Ó, e vai fechar o seu primeiro nó. Lembrando que é muito importante aqui não perder o meio da nossa corda, senão vai dar diferença lá no final. Pronto. Fiz o meu primeiro nó. Agora eu vou fazer o meu segundo nó. É a mesma coisa, eu vou fazer um S. Vou pegar esse outro lado aqui, passar por cima aqui da minha corda e agora aqui por baixo e por dentro da barriguinha. E vou fazendo assim para todos os nós até o final da nossa luminária, ó. Então eu venho, ó, acabei de fazer mais um nó, aí eu venho sempre arrumando aqui os meus nó. Eu gosto de deixar mais apertadinho, mas tem gente que gosta de deixar mais folgado. Eu gosto de deixar mais apertadinho para ficar tudo bem bonitinho. Então, ó, eu faço o meu S, pego essa outra corda aqui, passo por cima e agora venho por dentro da barriguinha e puxo. É bem simples, ó, aí nessa parte aqui você já vem arrumando o seu nó. Ó, veja que a nossa luminária ela já começa a ganhar forma e eu vou fazendo isso até o final agora. Pego, passo por cima, passo por dentro da barriguinha e vou subindo o meu nó. Ó que lindo que vai ficando esse nó. Esse nó a gente chama aqui de nó de S. E vou seguir então aqui fazendo isso para minha luminária até o final. Ó, veja que as minhas cordas já estão começando a ficar curtas. Daqui a pouco eu vou precisar descarregar um pouco de corda aqui do rolo para poder continuar o nosso trabalho. Para soltar a corda aqui, ó, eu desfaço o meu nó que eu fiz lá no começo quando a gente enrolou ela. E vou descarregando um pouco aqui, ó, para mim poder trabalhar. E dou um nó novamente. Agora chegamos então no final da nossa peça. Veja que só sobra isso de corda. Eu sempre gosto de deixar um pouquinho sobrando mesmo, porque se você faz um nó um pouquinho mais apertado ou um pouquinho mais largo, pode ser que no final falte corda. Então aqui eu faço mais um nó. E antes de fazer esse último nó, agora eu vou cortar aqui esse excesso que sobrou. Ó, eu vou cortar. Só sobrou esse pedacinho aqui. E agora eu vou retirar essa alma aqui, ó. Ó, eu vou retirar essa alma desse pedaço aqui e desse outro lado também. Essas duas partes eu vou descartar e agora eu vou dar mais um nó aqui para finalizar então a nossa trama. Então agora é hora de dar o acabamento na parte final da nossa peça. Veja que eu cortei o excesso de linha que a gente tinha aqui. Então eu vou pegar a nossa corda de 6 milímetros que a gente conversou lá no começo do vídeo e também vou retirar a alma dessa corda. Agora a gente vai fazer aqui o acabamento nó de U. Então aqui eu aperto bem a minha peça, coloco essas duas pontas para baixo. Pego a minha corda 6 milímetros da mesma cor da corda de 8 e faço um U aqui com a minha corda. E agora venho enrolando essa parte aqui. Ó, eu vou dar 3 voltas e agora vou vir dando uma ajustada. Ó, eu vou puxar um pouquinho essa daqui, vou puxar um pouquinho essa daqui e agora eu vou dar uma puxadinha nessa daqui, ó. Prontinho. Com a minha corda ajustada eu vou continuar enrolando a minha corda para finalizar o meu acabamento. Essa puxada é muito importante, dá para ficar bem justo aqui. Agora que eu cheguei aqui, ó,
eu vou cortar esse excesso aqui que está sobrando dessa corda aqui, ó. Eu corto essa parte e corto essa outra parte aqui. Agora que eu retirei esses dois excessos, eu dou mais uma volta. E agora com essa ponta, eu vou passar aqui dentro da barriguinha que a gente deixou. Passei a ponta aqui dentro da barriguinha, eu venho aqui na parte de cima e puxo, ó. Que a barriguinha ela vai subir e vai trazer a corda para dentro. Ó, o nosso nó de U vai ficar assim. Agora eu vou dar uma puxada bem forte aqui para fazer um ajuste, ficar bem apertado. Prontinho. Agora que a gente tem o nosso nó de U finalizado, eu vou cortar essas duas pontas que sobraram aqui, ó. Então eu vou passar a minha tesoura aqui e vou passar aqui nessa outra ponta. Com a ajuda do maçarico, eu vou queimar esse excesso que fica aqui desfiando, ó. Então eu venho, queimo e aperto aqui com a minha tesoura, ó. Prontinho, aqui foi finalizado. E aí vou fazer isso para essa parte também. Toma cuidado para não queimar a sua peça nesse processo. Pronto, apertei, agora é só fazer o ajuste. Veja que está faltando encostar aqui, ó. Então eu venho aqui na minha luminária e empurro ela um pouco para baixo, ó, até encostar lá no bocal. Agora sim, finalizamos a nossa trama, a instalação do nosso bocal vintage, e esse é o resultado da nossa luminária pendente em macramê. Vamos instalar ela para você ver como que fica? Vem comigo. Se esse passo a passo fez sentido para você, deixe o seu like porque isso ajuda muito o nosso canal a crescer e mostra que vale muito a pena trazer conteúdos como esse. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para acompanhar cada novidade que a gente trazer por aqui. E se você quiser aprender macramê de forma estruturada, do zero, e até vender as suas próprias peças, nós preparamos o curso Ilumina Macramê. Lá você encontra todas as aulas organizadas de todas as peças que a gente já produz hoje, com suportes e atualizações exclusivas direto conosco. O link está aqui na descrição, eu te espero lá e até o próximo vídeo.